Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória, vocês estão no Mavina Psico. E, bom, eu quero agradecer a vocês que se inscreveram no meu canal recentemente. A gente está com pouca gente atualmente. Mas se você que já assiste e não é inscrito, eu peço que você se inscreva e deixe o like e compartilhe com as pessoas mais próximas, porque aqui é um canal pequeno e a gente vai crescer bastante, tá bom? Bom, o vestibular próprio da UFO é para a Universidade Federal de Uberlândia. E para entrar na UFO, são duas formas de entrada. A primeira pelo vestibular próprio e a segunda pelo Enem. Então, são duas vezes no ano que entram pessoas. Bom, a partir disso, eu vou falar da minha experiência própria e falar para vocês tudo que eu fiz e tudo que eu reuni para vocês saberem como que é o vestibular próprio da UFO, tá bom? Bom, a primeira coisa que você precisa se observar e atentar é o edital. O edital, ele abre, se eu não me engano, é o edital de inverno. Então, quando começar ali finalzinho de verão, março, abril, por aí, eles abrem a inscrição no valor de R$ 117 para você pegar e se inscrever e para qualquer curso que você queira. Aqui na UF ele é bem diverso. Tem área de humanas, tem área de exatas, tem área da saúde, da biológica. Fica ao seu critério, tá bom? Aí você vai lá, selecionar o curso que você quer, tem primeira e segunda opção, você coloca lá para você. Para você que talvez não tenha tantas condições, eu falaria para você pegar e pedir a isenção. Fica muito mais fácil você conseguir colocar seu CAD único. Que aí eles conseguem puxar lá pelo Gov e ver tudo certinho. Você também pode pedir atendimento especializado, caso você tenha algum tipo de deficiência, alguma coisa assim, tá bom? É, Bom, para a primeira fase, são aplicadas nas cidades que eu vou te falar aqui. Uberlândia, em Minas Gerais, Patos de Minas, em Minas Gerais, Monte Carmelo, em Minas Gerais, Ituiutaba, em Minas Gerais, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Goiânia, no Goiás, e Ribeirão Preto. Essa é a primeira fase. A primeira fase, ela é composta por 8 questões. 8 questões que você vai de xizinho, de assinalar assim, e você vai colocar lá no cartão resposta. E dessas 8 questões, né, das matérias que vão cair, são 88 questões, e cada área ela é formulada por 8 questões. Então, é primeiro biologia, filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira. E tem três opções de língua aqui. Primeiro, a língua espanhola, a francesa e o inglês. Língua portuguesa, e literatura, matemática, química e sociologia. Então, revisando, são 8 questões para cada matéria, e ao todo dão 88. É diferente do Enem e de outras vestibulares, né? Para a segunda fase, se você passar, são 2 questões de A e B, cada uma vale 40 pontos e ao total dão 80. Por exemplo, em história, eles vão perguntar sobre República Velha, sobre Era Vargas, alguma coisa. Aí tem lá a pergunta 1, A e B. Aí cada A e B, A vai valer 40 e B vai valer 40. Ao total vai dar 80, entende? E aí vai ser na mesma questão, da mesma forma anterior. Então vai ser biologia, filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira também. E aí vai ser novo espanhol, inglês e francês. Língua portuguesa, literatura, matemática e química. Se eu não me engano, com 2 questões. Ah, esqueci de adicionar. São questões discursivas. Não é questões de X, não. Na segunda fase, são questões discursivas, ou seja, você tem que se garantir na hora de escrever. Então, por isso que escrever é fundamental quando você faz vestibular. Saber escrever, saber expressar suas ideias é fundamental. Eu diria também, falaria que também tem a redação. A redação, ela são textos que o candidato tem que. São 2 textos, são 2 temas que o candidato tem que optar. Dentro dessas 2 propostas de texto, você tem que pensar que, assim, são 2 propostas que eles vão dar para vocês. E aí você tem que escolher uma. Nisso que você escolhe uma, você vai trabalhar. Quando eu fiz, era carta, alguma coisa, eu tinha que colocar assinado José ou José. Eu lembro disso. Então, carta argumentativa, um dos temas, texto de opinião, editorial, que seria a carta ao leitor, notícia, resumo, resenha, relato de gênero narrativo, relatório,
texto de divulgação científica. Então, eles podem pedir tudo isso para vocês. Mas, sendo bem sincera, eu acredito que eles só vão pedir carta argumentativa, no máximo um texto de opinião de vocês. Isso é algo muito parecido, talvez, com o Enem. E não é igual ao Enem, porque o Enem é redação, introdução, desenvolvimento 1 e 2 e conclusão. Na UFO é um pouco mais diferente, tá bom? Outra coisa que eu falaria para vocês, né? Pensando bem, né? Tenha em mente, e não pode esquecer, o seu RG, CNH, passaporte, tudo que você possa se identificar. Eles vão lá pedir para você levar o RG, CNH, passaporte, caneta azul. E a prova, ela dura, em média, 5 horas e meia. Então, o horário vem 9h15 da manhã, vocês têm que chegar lá 9h15, 10 horas começam as provas e acaba por volta das 3, 4 da tarde. Entende? Bom, o que eu posso dizer é que o vestibular da UFO foi o último vestibular que eu prestei e foi um vestibular, assim, muito, para mim, sinceramente, foi muito tranquilo, sabe? Eu já tinha prestado o Enem pela terceira vez, já tinha prestado a Unesp e a FUVEST. E nisso que eu prestei a Unesp e a FUVEST, eu já estava meio que baqueada, então eu fiz 6 meses depois que eu tinha feito, por aí, 6, 7 meses. Então, para mim, a prova da UF ela foi até de uma certa forma assim fácil. Eu, quando fui, eu me senti tipo, foi tranquilo para mim e seja o que Deus quiser. Claro, eu estava muito assim ansiosa para ver o resultado, para ver se eu passava, eu passei e eu fiquei muito feliz. Mas era a última prova que eu iria prestar, senão eu iria continuar na minha faculdade particular, que era bolsista 100% para a Uni. E eu fiquei feliz por ter conseguido passar. Então, para vocês que vão prestar o vestibular da UFA, pensem em quê? Que não precisa ficar com medo, não é uma prova muito difícil em comparação com os vestibulares paulistas. É uma prova que vocês têm que ter calma, porque no vestibular, você sabe bem quem tem calma, quem estudou e quem tem mais desenvoltura na escrita. Eu penso assim, né? E tem facilidade com exatas. Mas isso é um combo, então isso você não se constrói do dia para noite. Fazendo exercício, estudando, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro, fazendo vestibular, fazendo cursinho próprio mesmo. Então, eu peço que vocês tenham paciência consigo mesmo. E se não conseguir da primeira vez, tenta de novo. Tenta mais uma vez, e uma hora vai. Uma hora vai, tá bom? Bom, eu peço para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal. Tchau, tchau, até uma próxima.